lá, pessoal, 7h40, vamos à nossa correção de hoje, tá? Módulo 13, praticando em casa, tá, pessoal? Bom dia, Carlos. Por favor, ativem suas câmeras, estejam uniformizados também, ok? Então, vamos lá, pessoal. Correção do Praticando em Casa, módulo 13. Número 1. Faça um parágrafo de introdução para cada tema abaixo. Temos aí, como combater o bullying na escola. Alguns já me entregaram a atividade. Pode responder aí, tá, pessoal? Eu coloquei que o bullying é uma prática ilegal que machuca muitas pessoas, onde ocorre ainda mais na escola, um lugar de desenvolvimento de nós seres humanos. Então, como podemos combatê-lo? Número 2. Obesidade. Como evitar? Vamos comer verdura, né, povo? Eu fiz assim, não sei se está certo. Pode falar. Pode-se evitar a obesidade com uma boa alimentação, manter-se em forma e, se for o caso de emagrecer, tem que ir em um médico nutricionista para poder resolver. Correto. Perfeito. Número 3. Desigualdade social no Brasil. Foi quem que me respondeu? Júlia. Ok, Júlia. Número 3. Desigualdade social no Brasil. Aí a gente tem assunto para falar, né, pessoal, nesse tema. Professora, eu coloquei assim, não sei se literalmente está certo, mas assim, eu coloquei a desigualdade social no Brasil é um grande problema que deveria diminuir ou não existir. É mais causada por roubos na política, má distribuição de renda e etc. É pano para manga esse assunto, né, gente? São muitos pontos, né, que causam a desigualdade. Tá bom, o seu ponto de vista foi bem desenvolvido aí. Quem que falou foi a Karine? Karine. Número 4. Política brasileira. Que conseguimos combater a corrupção? Ficou meio estranha essa pergunta, né? Número 4 não fez não, senhora. Eu acho que ele queria dizer como, né? Né? Eu substituiria esse que aqui por como, né? Que ficaria melhor. Mas enfim, alguém fez essa questão, pessoal? Como combater a corrupção no Brasil? Pode falar. Eu coloquei assim, na política brasileira não tem como combater a corrupção. Por mais que haja modos de combater a corrupção, como a mudança de leis, a melhora do controle público, ter mais transparência no público e etc. Combater a corrupção na política brasileira é complicado. Bom dia, Luana. Bom dia, eu falei bom dia. Acho que a senhora não escutou. Não ouvi não. Quando eu entrei na sala. Bom dia, Tamires. Bom dia, professora. Pessoal, mais alguém que eu não indiretamente não chamei o nome te dando bom dia? Olha, eu tô aqui com Alex, Carlos Vitor, Guilherme
Silva, Gustavo Martins, Júlia Victória, Karine Braga, Luana da Flon, Maria Eduarda Gonçalves, Maria Eduarda Lucas, Itamires da Silva. Mais alguém que entrou aí, eu não coloquei seu nome aqui? Acho que foi todo mundo. Ok, então. Faça um parágrafo de conclusão para cada tema abaixo. Aí eu tenho a pandemia. Pensar localmente ou pensar mundialmente. Isso é mais complicado, né, pessoal? Como conclusão, coloquei assim. Então, a pandemia deve ser levada a um nível de escala mundial, onde o mundo inteiro deve ajudar a combater esse problema. Quem foi que respondeu? Gustavo. Ótimo. Número 6, racismo e discriminação social. Outro assunto também, né, que a gente tem muita coisa para falar, né, pessoal? Eu coloquei que muitas pessoas têm que perceber que não é só por causa da cor que a gente vai rebaixar uma pessoa, achar que a gente é melhor que alguma pessoa. Então, e a igualdade no Brasil seja maior em relação até de uma relação financeira e uma relação humanitária também. Quem que me respondeu? Eu, Alex. Certo. Número 7. Pobreza no Brasil. Polêmico esse assunto. Alguém fez? Professor, eu não sei se está certo não, mas Sim, vou falar. a pobreza no Brasil, portanto, ocorre principalmente pela desigualdade social e que os menos favorecidos não têm acesso à internet. Certo. Assim, você pegou aí só um ponto, né? Um ângulo que se diz, né? Desse tema que é super abrangente, né? Que é a pobreza no Brasil. Mas ficou bom, tá? 8. Aquecimento global e efeito estufa. É parágrafo de conclusão, tá, pessoal? Alguém fez essa daí? Professora, Pode falar. eu coloquei, o aquecimento global está mais forte com a poluição dos rios, o desmatamento, o grande uso de automóveis, a poluição do ar em geral. Com isso vem o efeito estufa, que é causado pela concentração de gases na atmosfera. Certo. Pessoal, só que voltando a um detalhe que a gente viu na semana passada, né? A introdução, a gente aborda o quê? Na introdução a gente vai abordar o tema, né, propriamente dito, que a gente vai trabalhar, uma exposição aqui, aquecimento global. Aí eu vou falar dos problemas na minha introdução, quais são os problemas causados pelo efeito estufa. E a gente vai trabalhar uma tese. Quem que entrou foi o Luiz Otávio. Bom dia, Luiz. E aí a gente trabalha a tese, né? Possíveis, né? Pontos que a gente pode aí estar fazendo para melhorar ou sugestões, né? Enfim,
No desenvolvimento, a gente vai trazer as argumentações, né? Ou seja, né, como que eu posso melhorar isso? De que forma que eu posso reduzir os efeitos? Enfim, a conclusão, eu tenho lá, né, a retomada da tese, e aí eu tenho algumas... trabalhar a solução, né, do meu problema, e aí a gente conclui o assunto, né, que a gente viu lá. Trazendo cá para o módulo 14, a gente trabalha o quê, né? A gente viu que lá no início, né, no módulo passado, que a dissertação ela é o quê? Um equilíbrio entre o tipo, né, argumentação, a tipologia textual, argumentação, e a exposição, ou seja, eu exponho um fato, eu falo sobre esse fato, porém eu argumento sobre esse fato. E aí eu falei para vocês o quê? Que a gente tem dois tipos de dissertação a argumentativa e a expositiva. Aqui no material de vocês a gente não aborda a expositiva, que é justamente aquela ideia inicial lá, tá? Que é o que? Da gente expor o fato e não mostrar o nosso posicionamento com relação a ele, tá? O que eu acho com relação a esse fato, tá? Que é a tipologia argumentativa, que é a argumentação. Então, como eu falei para vocês, a gente normalmente vê, né, em estudos contemporâneos, né, que a puxada nas escolas, vestibulares, concursos, enfim, a gente vai trabalhar mais com a questão da dissertação argumentativa. Tá, pessoal? E aí a gente vai entrar no capítulo de hoje. Desculpa, pessoal, módulo de hoje, tá? Que é a dissertação argumentativa. E aí a gente vai ver o quê? O que é uma argumentação, uma dissertação argumentativa? Ou seja, eu teoricamente eu já falei para vocês o que é a dissertação argumentativa, mas vamos à leitura do livro? Quem tiver com o livro, página 22, quem não tiver com o livro, abre lá o PDF que eu compartilhei com vocês lá no grupo do WhatsApp. Todos têm livro, pessoal? Ou tem alguém que não tenha livro? Eu tenho. Não. Eu tenho. Certo. Então, quem não tiver livro, eu compartilhei lá no grupo do WhatsApp um PDF que vem trazendo o assunto, tá? Para vocês. Quem tiver livro, faz o acompanhamento no livro mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Alguém me acompanha aí na leitura? Vamos lá. Eu vou começar, tá? E depois vocês continuem aí. Você sabe o que é argumentar? Uma argumentação é uma declaração seguida de provas. Essas visam mostrar a validade ou fundamento de um determinado assunto. Um aluno lê para mim, por favor. Continua a leitura. Pode ser, Augusto. Ok. A argumentação deve iniciar-se com a apresentação clara e definida do tema. Se tem em mente, será comprovado. Depois, deve-se ter em mente que a argumentação destina-se a oferecer as provas ou argumentos que confirmem a tese, não esquecendo que a argumentação consiste em exibir contraprovas ou contra-argumentos e refutá-lo, isto é, negá-lo. Na última parte, recapitulam-se os argumentos apresentados e concluídos com a reafirmação da tese. Ok. Outro aluno, continua a leitura, por favor. Foi o Gustavo?
Ok. Gustavo, você parou onde? No segundo parágrafo. Não há diferença, eu leio. Tá bom. Não há diferença entre dissertação e argumentação. Na dissertação, pode-se somente expor com neutralidade ideias não são concordadas. Com neutralidade, ideias que não são concordadas. Quando a argumentação pode-se apresentar fundamentos, provas, concordando ou discordando. Pode ler o outro que é pequenininho, a capacidade? Pode sim. A capacidade de convencer o leitor depende da ordenação e da força dos argumentos. As melhores ideias se perdem com argumentos fracos, se não encadeá-los. Ok. Quem que leu para mim agora? Tamires. Ok. Vou ler esse pedacinho aqui para vocês, tá, pessoal? Então, ele está trabalhando o quê, né? Como eu falei para vocês, lá na correção da nossa atividade do módulo 13, o que a dissertação ela trabalha? A dissertação somente a dissertação, né? Ela apura ali sem as suas outras subdivisões, né? A exposição ou a argumentação. Ela trabalha o quê? A neutralidade, né? Eu vou simplesmente tá ali falando, né? Dissertando sobre um assunto, porém eu não busco essa concordância, eu não busco a argumentação, eu não busco defender um ponto de vista, eu não busco a persuasão do meu ouvinte ou do meu leitor, né? E aí a gente tem aí uma argumentação sustenta-se basicamente em argumentos de valor universal, B, dados colhidos na realidade, C, citações de autoridades e exemplos, ou seja, como que eu vou fundamentar a minha dissertação argumentativa? Eu preciso de algum desses elementos ou todos eles, tá? Então, eu tenho que ter argumentos de valor universal, ou seja, por exemplo, qual seria o argumento para você ficar em casa por conta do coronavírus, ou seja, todos falam, né, universalmente se chegou àquela conclusão de que é para proteção. Se eu fico em casa, eu evito a disseminação do vírus. Enfim, né, eu tenho argumentos que fundamentam aquilo. Nisso daí eu já incluo a letra B, que são os dados colhidos na realidade, ou seja, foram feitas pesquisas que comprovam que os locais, né, os estados, os países que se mantiveram reclusos, que fizeram a quarentena de uma forma mais séria, né, esse índice de morte, de infecção, diminuiu. Ou seja, tá vendo como eu tenho argumentos fortes para eu defender, né, a questão da quarentena? Não que eu seja a favor ou contra, tá, pessoal? Estou usando aqui um exemplo nosso aqui do dia a dia, que é uma realidade que está acontecendo aqui para nós e para o mundo inteiro. Ou seja, se eu tenho citações de autoridades, ou seja, a OMS, eu tenho médicos renomados, ou seja, dentro ali da OMS eu já tenho citações de pessoas, pesquisadores, médicos, doutores, que estão por dentro desse assunto e sabem mais, conseguem, né, ter uma base maior do que a nossa, que está aqui do lado de fora, né, meros mortais, como diria meu irmão, comedores de feijão, né? E os exemplos, que por exemplo seria o que? Eu falar o exemplo da França, enfim, né? Citar ou o nosso exemplo, né? Que dizem que é um dos piores que tem com relação aos cuidados do coronavírus, né? Depois da gente, depois não, que a gente já ficou para trás, né? Seria agora a Índia, né? Que está aí também num quadro bem negativo aí. Então a gente tem aí, se você está no seu livro, você acompanha esse esquema no seu livro. Se você está no PDF, o esquema está diferente, mas você consegue compreender esse esquema aí proposto aí pra gente. Então, a estrutura narrativa, tá? Eu tenho a tese,
aquele mesmo esquema lá, né, do módulo 13, que vem trazendo o quê? A tese, que estaria relacionada ao primeiro parágrafo. Após essa tese, eu teria a argumentação, ou seja, está relacionada aos próximos parágrafos que seguem aí. Aqui no nosso livro, ele exemplifica aí, segundo, terceiro e quarto parágrafo. E, finalmente, a conclusão com o quinto parágrafo. Aí ele deixa uma observação de que essa sugestão, né, do meio da argumentação, ou seja, o desenvolvimento aí do assunto, fica a critério de quem está escrevendo, tá? Você pode aí desenvolver mais, ou seja, se eu desenvolvo mais, eu tenho mais parágrafos, ou você pode desenvolver menos e ter menos parágrafos. É só um exemplo aí que ele dá no desenvolvimento, né, que está aí baseado na argumentação. Desculpa, pessoal. Então, abaixo eu tenho 2 exemplos de tipo de argumentação, tá? Eu tenho a argumentação por exemplificação. Um colega que ainda não leu, leia para mim, por favor, esse exemplo de argumentação por exemplificação. Finalzinho da página. Exemplificação, argumentação por exemplificação. Meu último parágrafo do livro, tá, pessoal? No PDF, deixa eu olhar aqui. Também tá no finalzinho. Tem a observação, tem a estrutura dissertativa, aí tem a observação logo abaixo, argumentação por dissertação. Baixaria contra a cidadania, para que sejam divulgados os nomes das empresas que anunciam nos programas que mais recebem denúncias de desrespeito aos direitos humanos. O mais importante nessa iniciativa é a participação da sociedade, que pode abandonar a passividade e interferir na qualidade da programação que chega nas casas dos brasileiros. E quem que leu? Quem que... Oi? Maria Eduarda Lucas. Outro lê para mim a argumentação por comparação. Obrigada, tá, Maria Eduarda? A professora pode ler? Pode. Lê, cara. Pode ler. Tá bom. Argumentação por comparação. Enquanto países como Inglaterra e Canadá têm leis que protegem as crianças da exposição ao sexo e à violência na televisão, no Brasil não há nenhum controle efetivo sobre a programação. Não é de surpreender que muitos brasileiros estejam defendendo alguma forma de censura sobre a TV aberta. Pessoal, a outra aluna que queria ler, leu sintetizando, por favor, para a gente finalizar. Tá bom. Estrutura e argumentação. Primeiro ponto. Defesa do ponto de vista através de argumentos consistentes e convincentes. Segundo ponto. Lembre-se que a dissertação argumentativa tem como principal objetivo persuadir o leitor e convencê-lo de que sua opinião é a correta. Terceiro ponto. Os argumentos deverão ser consistentes e estruturados de forma coerente e coesa, de modo a formar uma unidade textual. Certo. Quem que leu? Júlia. Ok, Júlia, obrigada. Então, pessoal, nós vimos lá que a gente tem 2 tipos, né, de argumentação. A por exemplificação e a por comparação. Vocês observaram que esses 2 trechos aí, eles falam sobre o mesmo assunto. Só que em um eu uso o exemplo, né? Qual é o meu exemplo dado na argumentação por exemplificação? Alguém conseguiu perceber aonde que está aí o meu exemplo?
Sim ou não? (901), vocês estão aí? Sim. Fizeram silêncio. Eu perguntei se alguém conseguiu, no nosso primeiro exemplo de argumentação por exemplificação, se alguém conseguiu identificar qual é o exemplo que eu dou aí. Alguém conseguiu fazer essa identificação? Professora, você... É a parte que tá diferente? Oi? Não, Eu não entendi o que você falou. Aqui tá picotando. Fala novamente. Professora, tinha outra pessoa falando comigo, pode falar. Então, eu perguntei se vocês conseguiram identificar o exemplo que foi dado nessa argumentação, nesse trecho argumentativo. Sim ou não, pessoal? É como ele estivesse dando a sua opinião sobre o tema? Sim, porém, a minha pergunta foi o seguinte: se vocês, aqui eu tenho um trecho, ele me dá dois tipos de exemplo, né? Que é a argumentação por exemplificação e por comparação. Na primeira, eu perguntei para vocês se vocês conseguiram identificar qual foi o exemplo para eu formar, no caso eu não, né? Para quem desenvolveu a argumentação se fundamentar em cima dela. Seria o que estava dentro das aspas? Também. Porque ele fala assim, ó, já foi criada até uma campanha, ou seja, qual foi o exemplo que ele se baseou? Essa campanha que tem por nome, né, por título, quem financia a baixaria é contra a cidadania. Ou seja, aqui eu tenho um exemplo de argumentação por exemplificação. Eu utilizei um exemplo, né, o escritor aqui, ele se baseia num exemplo para ele fundamentar o argumento dele, né? Aí, a partir desse exemplo que ele deu, que é a campanha que foi criada, né, contra a baixaria, ou seja, né, programas, né, programação de um modo geral, que não tenha aí esse controle, né, da exposição da criança a sexo, violência na TV, né? E ele vai ter essa argumentação em cima deste exemplo. Na minha segunda, eu tenho uma argumentação por comparação. Vocês conseguem identificar a comparação aí? O que foi comparado? Os países. Os países, exatamente. Ele compara o quê? O Brasil com a Inglaterra e com o Canadá, né? Péssima comparação, né? Brasil, infelizmente, por mais que sejamos brasileiros, né? Mas agora falando por mim, infelizmente não tem nem como a gente ser patriota, né, pessoal? Porque infelizmente o nosso Brasil deixa muito a desejar. Então, como eu falei para vocês, né, pessoal, esses dois exemplos aqui, tanto a exemplificação quanto a comparação, eles estão falando do mesmo assunto, está abordando o mesmo tema, que é justamente essa falta de controle, infiltrar o que passa através das telas, o que chega nas casas, né, para o telespectador, através das telas. Porém, em um tipo aqui, no nosso primeiro exemplo, ele usa justamente a exemplificação e no nosso segundo ele usa a comparação, tá? E aí, como nossa colega leu aí, a gente viu o quê? Qual é a estrutura da argumentação, né? Eu tenho lá a defesa de um ponto de vista, né? Através de argumentos que sejam convincentes. Só um minutinho, pessoal. Marley, vai para lá. Eu tenho pontos de vistas e argumentos que sejam convincentes, certo? E aí eu preciso de alguns fundamentos, né? Como a gente viu lá em cima, eu preciso de
argumentos, me basear nesses argumentos em assuntos, né, em bases que me forneçam solidez. Então, a gente tem lá os argumentos de valor universal, os exemplos, aqui, né, que ele deu também um exemplo para a gente, a comparação, ou seja, eu vou usar os dados estatísticos de um para outro, tá? Tá aí também relacionado o valor, né, universal, citações de autoridades. Aí, para a gente construir uma boa argumentação, a gente utiliza, né, dados, pesquisas, citações de preferência de pessoas, né, de confiança, né, pessoas que tenham uma credibilidade, tá? Pessoal, vamos lá fazer a nossa atividade praticando, tá? Então vamos lá. Número 1, pessoal. Eu tenho aí, leia atentamente as charges e responda e proponha um argumento contra e outro a favor dos temas expostos. Observação, elabore um parágrafo de 4 linhas para cada um. Então, pessoal, a nossa primeira charge aí, quem fez o pós e o contra, né? Dessa cena que a gente vê aí, é nós, né? Uma cena muito atual, né? Nosso dia a dia. Eu fiz, professora. Eu quem? Gustavo? Uhum. Pode falar então, Gustavo. Bom, professora, prós eu não fiz não, porque eu pensei que era só fazer só um parágrafo. Então eu coloquei assim, atualmente no Brasil, a bandidagem tem dois lados. Nos subúrbios, são as favelas, com armas e tiros, como mostrado na figura, e em Brasília, na política, com o terno e gravata. Sendo que os políticos querem nos persuadir. Certo. Vou compreender esse como contra, né? Tá falando aí contra esse. Pô, essa prós pra isso, é muito difícil. É complicado, né? Mas vamos lá. Alguém fez esse, enfim, né? Fez um parágrafo a favor dessa primeira charge aí? Conseguiu elaborar um argumento a favor disso? Professora, eu fiz, mas eu não sei se isso está certo, não. Pode falar. Eu coloquei assim, na minha opinião, eles fazem isso para sobreviver, mesmo existindo outras formas. Alguns deles protegem as comunidades e sobre o cigarro, ele fuma para ficar mais calmo. Uma boa abordagem. Boa abordagem, né? Enfim, né? O a favor, né, pessoal? Acredito aqui, é o que eu tô falando. Foi quem que falou? Foi a Karina? Karine? Desculpa, tá, Karine? É porque eu tenho outra Karina também na outra sala. É tipo assim, Samuel, um monte de Samuel. Aí aqui que eu Gustavo eu não tenho nenhum, mas eu tenho Guilherme, né? Que eu tenho um, lá tenho dois, às vezes. Mas os Guilhermes passa, né? É só você não falar o sobrenome. Mas Karine e Karina, bem diferente. Como eu falei, pessoal, assim, o a favor aqui, principalmente aqui da nossa primeira charge, não é falando a favor no sentido de apoio, né? O que eles estão fazendo está certo. Por isso que eu falei, Karina fez uma abordagem assim boa, né? Falando o quê? Ressaltando o quê? Que muitos deles fazem isso pela sobrevivência, explorou os lados positivos, né? Desse poder paralelo, né? Isso é mais difícil do que fazer prova para a faculdade. Não é não, você que pensa. Mas assim, para e pensa, aqui é um treino, né? Como eu falei para vocês lá no módulo 13, retomei aqui no módulo 14, por exemplo, Enem
Sempre cai isso daqui. E Enem cai tema, gente, da atualidade, tá? Então, pode vir uma puxada com relação a isso. Segurança pública, qual o seu posicionamento? E aí você, já na questão do Enem, por mais que você vá defender o seu ponto de vista, você não pode se colocar no texto. Ou seja, você tem que ser totalmente impessoal. Você tem que falar em terceira pessoa. Você mais tarde, né, vocês vão fazer esse treinamento aí ao longo, né, vocês estão finalizando o nono, vão para o médio. Enfim, vocês vão começar a trabalhar essa questão aí. Mas a ideia é justamente essa. Você pegar um tema, que é o que eles fazem, né? Principalmente Enem, joga o tema lá e você tem que trabalhar em cima daquele tema. E aí você vai fazer justamente isso aqui, uma análise positiva, né? Ou negativa, tá? Isso aqui já é uma prévia, mas eu achei bem bacana a abordagem da Karine, desculpa, que foi assim, nem puxando pro lado deles, né? Tipo, eu sou a favor do poder paralelo, não sei o que lá, eles estão certos, blá, 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 né? Eu gostei da sua abordagem, Karine. Muito bom. Nossa segunda charge aí, pessoal. Quem fez aí um argumento a favor e um contra? Você fez um contra de novo, né? Porque é tudo contra. Mas aí depois você faz um a favor. A situação atual do Brasil, onde todos nós nascemos de uma condição precária e com alto índice de violência, visando no futuro mudar-se para um país melhor. Bacana esse tema, né, gente? Alguém fez aí um a favor? O pensamento do Guilherme, né? Guilherme não, desculpa, do Gustavo, né? Essa ideia, né, de sair do Brasil, eu acho que é o sonho de muitos brasileiros, né, pessoal? O Brasil realmente é um país bom, né? Mas infelizmente falta muito investimento, falta muita coisa aqui, né, pra gente evoluir. Alguém fez um a favor aqui? Sim. Pode falar. Eu coloquei assim: a ave poderia estar salvando a criança, está levando ela a um lugar melhor do que ali, está tirando ela do perigo e fazer ela parar de chorar. Eu gostei dessa garota. Ela é positiva. Ela vê o lado positivo de tudo. É Karine de novo? Realmente, a verdade é muito boa. Eu não tenho, não. Não é? Eu sou meio que o Gustavo também, né? Eu olho assim, sabe? Sou muito pé no chão, muito realista. Então, olhar o lado positivo de certas coisas dá um pouquinho de trabalho. Mas eu gostei, tá vendo? Isso aí, Karine. Continua assim que você vai longe. Normalmente, né, quem explora os lados positivos até das situações negativas vai mais longe do que, por exemplo, os realistas, né, o tipo de pessoas como eu, né, que só vê aquela coisa assim de uma forma e é mais complicado. Isso aí. Tá de parabéns. Pessoal, quem não fez, como o Gustavo, né, não fez aqui o a favor dessas duas charges, depois em casa faz, tá? O 2 em diante, né? O nosso segundo 2 em diante vai ficar para casa, tá, pessoal? E o Praticando em Casa, na próxima semana, a gente vem corrigindo esse assunto, a menos que alguém tenha feito. Alguém fez aqui a segunda 2 ou não? Não, eu fiz. Quem que fez? Tamires. Então fala aí pra gente. Ih, gente, caramba, Tamires. Leia e responda, né? Eu tenho aí 2 recortes de jornais, né? Comportamento, sobre educação, né? Meninos aqui, meninos ali. Vem trabalhando o quê? A separação dos gêneros, né? Dentro da sala de aula, né? E ele vem aqui num título auxiliar, né? Criança, deixa eu aumentar aqui que a professora não está enxergando direito, não. Crianças devem estudar em escolas separadas por sexo, ou seja, né, ele vem abordando aí acredito eu que seja o mesmo recorte, né, mas como não deu lá
os dois juntos, eles abordaram aqui, separaram aqui as fotos. Número 3, né? O que a tese está explorando? O que está sendo explorado aí no artigo? Sobre a separação dos meninos nas aulas. Isso aí. Número 4. De que tipo de argumentação estamos falando? Eu, pessoalmente, pessoal, não consegui ler isso daí não, tá? Tá muito miudinho aqui. Tem que era argumentação comparativa, mas eu não tenho certeza. Eu realmente não estou conseguindo ler. Eu vou fazer o quê? Eu vou pesquisar aqui esse recorte de jornal na internet, para na próxima semana a gente vir discutindo sobre ele. Eu realmente não estou conseguindo ler isso aqui não. Não sei como vocês conseguiram ler. Isso é difícil, você. Porque com o livro, professora, a gente coloca bem a nossa cara. Eu realmente não estou conseguindo fazer essa leitura. Nem abrindo a tela, ampliando a imagem, eu não estou conseguindo ler. Eu vou pesquisar, pessoal, esse artigo aqui na internet. Vocês também, se conseguirem, pesquisa, tá? Compartilha com os colegas. Se vocês não conseguirem, eu consegui achar esse artigo aqui, eu coloco lá no grupo para vocês, tá bom? E a gente na próxima semana vem trabalhando esse assunto aqui, tá, pessoal? Então, finalizando aqui nossa aula, vai ficar do 3, né? Do 4 em diante, para a gente fazer essa correção, tá? Do praticando e o praticando em casa. Pessoal, não se esqueçam de enviar, tá? As atividades que vocês fazem em casa, as atividades que vocês fazem em aula, não deixe de enviar, porque, como eu falei para vocês, nas avaliações, né, fora teste, prova e trabalho, as avaliações que compreendem as atividades avaliativas e atividades de sala e de aula valem ponto, tá, pessoal? Atividade de aula e de casa, valem ponto. Então, por favor, não deixem de enviar as atividades feitas por vocês, ok? Tá bom. Ok, professor. Alex? Tá bom. Alex, você tá aí? Me chamou, professora? Sim. Bianca? Presente. Carlos Vitor? Carlos saiu? Pessoal, Tá na sala. ele tá na sala, mas não tá na sala, né? É. Pessoal, quem eu já chamei pode sair, tá? Fiquem com Deus, boas aulas aí, ok? Guilherme Castro. Gustavo Martins. Presente. Ok, tchau, tchau, Gustavo. Até a próxima. Tchau, semana que vem. Júlia Victória. Presente. Tchau, tchau, Júlia. Karine Braga. Tchau, professor. Tchau. Presente. Tchau, professora. Tchau. Até a próxima. Luana da Flon. Presente. Tchau, Tchau, professora. Luana. Até semana que vem. Até semana que vem. Luiz Otávio, desculpa. Luiz, você tá aí? Não, professora, ele tá aqui. Maria Eduarda Gonçalves. Presente. Tchau, tchau, Maria. Maria Eduarda Lucas. Presente. Tchau, professor. Tchau, Maria Eduarda. Até a próxima. Maria Eduarda Santos. Presente. Tchau, professor. Tchau, até a próxima. Tamires da Silva. Presente, professora. Tchau, Tamires. Até a próxima, tá?
Carlos Vitor, você tá aí? Guilherme, você está aí? Bom dia, professor. Estou sim. Presente. É quem que tá falando? Sou o Guilherme. Ah, tá. É porque tá com a câmera desativada, eu não consigo ver. Tchau, Guilherme. Até a próxima. Carlos Vitor, você está aí?